né? O problema é que assim, se não for por bem, vai ter que ser por mal. Por que mal? Ah, a coisa do extermínio mesmo, de dizimar a população. Eu tenho certeza que você acha que foi assim. Olha, eu já tô vendo você se esperneando aí nos comentários me chamando de negacionista do colonialismo, mas relaxe o vosso coraçãozinho, que eu tenho um remédio perfeito para você, chamado argumento. Tudo que eu tirei daqui foram de documentos oficiais, na qual os links vão estar na descrição deste vídeo. Mas bem, se você pensa que os portugueses chegaram aqui, saquearam todo mundo, exterminaram geral e escravizaram todo mundo só para conseguir ouro e pau-brasil, então eu tenho que te dizer que a sua vida foi uma mentira. Por isso eu reuni 5 mitos coloniais que você acredita até hoje. Então, por favor, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para ele chegar a milhares de brasileiros e até mesmo os nossos amigos tugas, porque esse roteiro deu muito trabalho para fazer. Dias pesquisando, lendo dissertações e livros só para trazer esse vídeo mastigadinho para vocês. Eu sou o Addiston, sejam bem-vindos e obrigado por estarem entre a lança e o livro. Colônias povoadas e exploradas. Muito se fala do Brasil ter sido roubado, entre muitas aspas, e que esse era o motivo da nossa decadência atual. Só que isso não faz o menor sentido, pois com isso a gente terceiriza os nossos problemas. Quando a gente vê por aí que o país está em crise pois não há investimento na saúde, educação e segurança, com pessoas passando fome, é culpa dos portugueses e não dos desvios bilionários que fazem? Vamos pegar o exemplo atual, o escândalo do INSS. Quer me dizer então que os desvios que fazem e os impostos que arrecadam, sem fazer esses investimentos, usando apenas para viagens luxuosas e por aí vai, é culpa dos portugueses? Essa ideia de diferenciar o povoamento para o explorado veio de algumas pessoas. 2 delas são o Adam Smith, pai do liberalismo econômico, que comparava as colônias inglesas, essas chamadas de colônias de povoamento, e dizia que elas eram superiores às colônias exploradas, que no caso seria Brasil, Algarves e etc. Colônias subdesenvolvidas, pois como não houve um pensamento de povoamento, ficaram sujeitos à miséria, e antes de dar um exemplo, temos o Caio Prado Júnior, militante marxista que escreveu Formação do Brasil Contemporâneo. E lá ele descreve que as colônias de povoamento teria a criação de uma nova sociedade e por isso que elas evoluíram. Esta sendo igual à do Adam Smith. Agora para os explorados, estamos na miséria, pois levaram os nossos recursos naturais por causa dos malditos capitalistas. Ele não diz capitalista, mas ele diz empresários, então dá para se entender a mesma coisa. Aqui eu te dei 2 caras, um liberal de direita e um marxista de esquerda. Em ambos os argumentos não se sustentam. Pelo lado de Adam Smith, se fosse realmente isso, os Estados Unidos não teria passado pela crise de 29. Aí já seria um grande ponto. Ou também não estaria afundados em dívidas atualmente. Agora para o lado de Caio Prado, se fosse pela retirada de recursos naturais, os Estados Unidos nem deveriam progredir, pelo simples fato de que as 13 colônias não tinham muitos minérios. Elas ainda até que foram exploradas pela coroa inglesa, só que os ingleses viram que não era tão relevante e simplesmente deixaram para lá. E pior, o segundo reinado de Dom Pedro II foi próspero, então não faz sentido esse argumento. Viu a diferença? Não existe essa de culpar colonos e etc. A culpa do país ser o que é exclusivamente da política contemporânea. Motivo das navegações. Primeiro vamos desmistificar o dizer de que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Primeiro, não existia Brasil aqui, então não tem como descobrir uma coisa que não existe. Agora, é possível classificar o descobrimento de um estado em si, com uma língua e uma nação em si pronta, já estando lá, como era no Japão. Nesse caso, o Japão foi descoberto pelos portugueses, pois o Japão já existia como uma nação. Ah, mas o que isso muda? Aqui existia povos indígenas. Sim, existia. Mas os povos não eram uma nação. Não havia um país aqui. Até mesmo os índios disputavam e trocavam territórios entre eles. Eles sim foram descobertos. O correto é dizer que Portugal fundou o Estado brasileiro, ou só fundou o Brasil. Pois o Brasil só surgiu graças a Portugal, querendo você ou não.
Mas agora sobre a exploração. Ao saber de terras ocidentais e começar a navegar por aqui, descobrindo os nativos, esses nativos eram povos brutais que atacavam as naves portuguesas e também praticavam coisas brutais entre si. Mas vou citar isso melhor no próximo tópico. Com isso, muitas pessoas acreditam até hoje que depois daí, o objetivo de Portugal foi vir até o Brasil e retirar todo o ouro possível. Não é mesmo? Não. Para começar a desmistificar, vamos para o lado lógico. Não havia começado nada aqui. Como Portugal saberia se aqui iria ter as maiores reservas minerais do mundo? Não faz o menor sentido. Nem pau-brasil eles conheciam. Não conheciam nada aqui. E você acha que eles iriam vir aqui à toa? Achando que seria mil maravilhas? Navegar em alto mar, que era extremamente perigoso, caro e muito desconfortável? Agora partindo para o lado histórico, primeiro tenho que te falar sobre o Papa Calixto III, que através de um acordo com a Santa Sé e o Reino de Portugal, o Papa autorizou o rei de Portugal a algumas autonomias da igreja, com uma indicação pessoal de bispos e o mais conhecido e relevante para nós, a autonomia de viagens missionárias pelo mundo. Pois sim, esse é o nosso ponto-chave, pois essas viagens missionárias e obras de caridade era responsabilidade total, 100% gastos pela coroa portuguesa nas navegações. Tal acordo é chamado de opadroado, e é nela que vamos trabalhar. A principal causa dos portugueses terem vindo para essas terras foi por uma única coisa: nativos. Mas por quê? E para quê? Escravizar e matar? Não, meu caro. Veja bem o que descreve a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel I de Portugal, do porquê eles deveriam ir para aquelas terras novas. No caso, aqui. Abre aspas. Até agora não pudemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal, ou ferro, nem lhe havíamos. Contudo, a terra em si é de muitos bons ares frescos e temperados como os de dentro ouro e minho. Porque nesse tempo da agora, assim os achávamos como os de lá. Águas são muitas, infinitas, em tal maneira graciosa que, querendo a aproveitar, dá-se a nela tudo, por causa das águas que tem. Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar, parece-me que será salvar esta gente, e esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar, e que não houvesse mais do que ter Vossa Alteza aqui para esta pousada, para essa navegação de Calicut bastava, quanto mais disposição para se nela cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto deseja, a saber, acrescentamento da nossa fé. E desta maneira, dou aqui a Vossa Alteza, contando que nesta vossa terra vi. A partir daí, começou a vir os primeiros franciscanos da igreja, e depois vieram os jesuítas, que tinham o dever de aprender os idiomas locais, ensinar os portugueses e, é claro, espalhar o evangelho a fim de que tais povos se convertam para a Igreja de Cristo, que foi totalmente bancada pela corte portuguesa graças ao Pradoado. Esse é o verdadeiro motivo dos tugas terem vindo para estas terras: salvar vidas. Mas do que? Esse é o nosso próximo tópico. O bom selvagem. Como dito anteriormente, o motivo dos tugas terem vindo para cá é converter os indígenas, já que muitos eram extremamente brutais, totalmente contrário ao índio pacífico, que já foi desmentida em diversos estudos históricos, como a leitura do próprio Américo Vespucci. Essa ideia veio de nada mais, nada menos do que o filósofo Rousseau, que ao ler Michael Montaigne afirmou que os homens nesse estado de natureza, não tendo entre si nenhuma espécie de relação moral, nem deveres conhecidos, não poderiam ser bons nem maus, e não tinham vícios nem virtudes. Não vamos, sobretudo, concluir que Hobbes, que, por não ter a menor ideia da bondade, o homem seja naturalmente mau. De sorte que se poderia dizer que os selvagens não são maus justamente por não saberem o que é serem bons. Pois não é nem o desenvolvimento das luzes, nem o freio da lei, mas sim a calma das paixões e a ignorância dos vícios que os impedem de proceder o mal. Sim, é a famosa frase: o homem é bom, mas a sociedade o corrompe. Só que isso não faz o menor sentido, pois há relatos de índios por toda a América, incluindo os astecas, que sim, eram povos originários quando os espanhóis chegaram, tendo os famosos relatos de cabeças enfiadas em estacas
e rituais de sacrifício. Povos americanos também tinham a fama de escalpelar as pessoas. Peraí, você não sabe o que é o scalpel? Imagine alguém que odeie você com todas as forças, pegando um bom chumaço de seu cabelo enquanto você fica prostrado e indefeso. E arrasta uma lâmina cega de uma faca enferrujada em volta do escalpo em um movimento de serra. Então deixe sua imaginação perceber, se puder, Sr. Graham, o efeito de um puxão forte e rápido no chumaço do seu cabelo, para soltar qualquer partícula agarrada ao seu sistema nervoso. E vai ter alguma ideia do que é ser escalpelado. E aqui no Brasil, você já viu essa imagem de canibalismo, que é justamente uma pintura feita de um alemão chamado Hans Staden, presenciando o canibalismo entre os tupinambás no século XVI. Então, amiguinho, pense 2 vezes antes de desejarem viver na natureza como os indígenas naquele tempo, porque na primeira emboscada da tribo inimiga, você seria o primeiro a morrer. Segundo Américo Vespucci, no livro Novo Mundo, as cartas que batizaram a América, na página 25 ele diz o seguinte: muito raramente comem outra carne que não a humana, e mostram-se tão desumanos e brutais ao devorá-la, que superam as feras e os animais. Homens e mulheres indistintamente comem todos os inimigos que matam, ou mantêm prisioneiros com tal feridade que nada de mais cruel e brutal se pode dizer ou ver. Eu mesmo, com frequência, em vários locais, tive a ocasião de vê-los, assim ferozes e desumanos. E eles se admiravam de que nós, de modo algum, comêssemos nossos inimigos. Mas os piores eram os goitacás, que são totalmente bizarros e merecem um vídeo só para eles. Mas até aqui você já sabe que os povos originários não eram pacíficos nenhum, e também nenhuma nação conjunta, como é o próximo tópico. Índios Unidos. Tá bom, Atelstan, os índios não eram pacíficos, mas eles eram com certeza unidos para lutar contra os invasores portugueses, certo? Não. O maior exemplo que eu posso te dar é o povo Munduruku, que controlava a região do rio Tapajós e guerreavam com outras tribos, de maneira bastante brutal. Inclusive, um inimigo em comum entre os portugueses e eles vem por parte da minha família, a etnia Mura. Se bem que eu descendo dos Mura por parte de mãe e dos Munduruku por parte de pai. Olha só que ironia. Como descreve aqui na dissertação, guerras indígenas na região das Tupinambaranas, Mura versus Munduruku, 1768 a 1795, do professor Max Baruana, mestre em História pela Universidade Federal do Amazonas, que cita uma fala do naturalista brasileiro Alexandre Rodrigues Ferreira sobre esse povo na página 34. Sobre os Muras, o naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira teceu alguns comentários da ferocidade desta nação, que há bem pouco tempo se familiarizou conosco, e dos maléficos e insultos com que ela tem perseguido a agricultura, a população, o comércio e a navegação dos sobreditos rios. Ou seja, os Muras eram um terror para os portugueses. Do outro lado, os Mundurucus tinham um toque especial, que os faziam ser reconhecidos tanto pelos portugueses quanto pelos Muras ou até mesmo outras etnias inimigas. E ela está na página 83. O ataque Munduruku às aldeias inimigas não poupava nenhum guerreiro, e suas cabeças eram decepadas do corpo com uma faca molada de bambu e, depois de mumificadas, eram conduzidas como troféus. Esse costume levou os índios Mundurucus a serem mais conhecidos como Paikesés, ou cortadores de cabeças. E sobre os ataques, ele continua descrevendo que os Mundurucus espreitavam pela noite ao redor da aldeia inimiga pela madrugada. E na página 84, o professor Marx diz: no alvorecer, a aldeia inimiga estava sendo atacada. Os inimigos mal sabiam o que estava acontecendo ou prestes a acontecer. O inimigo não percebe que o seu sistema de defesa havia falhado e, ao ver a palha de sua oca sendo consumida pelo fogo, entra em desespero. Sonolento tenta fugir, a mente não processa direito o que está acontecendo e, ao tentar se livrar das chamas e labaredas de fogo, a visão é aterrorizadora. Quem é aquela criatura tatuada com o rosto pintado de preto azulado, com aparência horrenda gritando na porta de sua casa? Mundurucus. O medo surge e só resta tentar lutar. Porém, é em vão. O massacre é iniciado.
não há como escapar do cerco Munduruku. Logo, são atravessados por flechas de taquaras. Suas cabeças são arrancadas de seus corpos e espetadas em lanças sendo conduzidas como troféus nas aldeias Mundurukus. No ataque, as crianças se entregam logo. As mulheres ainda resistem, lutam e algumas são mortas. Por essa valentia descreve Tocantins contra o índio Munduruku, que matou por engano, que no calor do combate não percebeu que era uma mulher e atravessou-a com sua lança de taquara pelas costas. Depois que percebeu que era uma mulher, teve pesar. Mesmo assim, cortou-lhe a cabeça e mumificou-a. Além deles usarem a cabeça como troféus, eles também ateavam fogo na floresta. Agora de volta aos Muras, eles só perderam para os portugueses pelo simples fato, agora sobre o confronto entre ambos Mura e Mundurukus, que os Mundurukus souberam dessa guerra entre os Muras e portugueses e cada vez mais os Muras se aproximavam do território dos Mundurukus, até que os Muras chegarem em Altazes, como descreve na página 74 e 75. A expansão Munduruku estava em movimento e havia chegado ao Rio Madeira, assim como o movimento de redução e paz Mura aos Mundurukus que estava acontecendo por toda a capitania do Rio Negro. Durante esse período, os Mundurukus, percebendo a movimentação dos índios Mura, se afastando de aldeia e com alguns poucos guerreiros para fazer a segurança dos demais, resolveram atacar. Atacar onde? Na região de Altazes, como descreve no dossiê Munduruku, uma contribuição para a história indígena da Amazônia colonial. Na página 30, a carta do tenente-coronel João Batista Mardel ao general João Pereira Caldas, 1786. Ele diz: exame dos novos estabelecimentos dos Muras, que por ordem de Vossa Excelência, de 25 de abril, em carta número 2, fiz, e ao que consta na seguinte narração. Aqui ele descreve quantos homens, mulheres, meninos e meninas haviam. Ele diz o seguinte: achavam-se fora 64 almas, entrando adultos, inocentes, segundo a conta que me deu o diretor Macedo, e segundo a que eu pude alcançar deles, que não havendo ali língua, por estar fora, tive minha dificuldade em perceber, mas é conta que confere com que o mesmo diretor me dá de 250 almas, que é com cascos que se principiou aquele estabelecimento. Agora, por fim, esperança, outra vez digo, que agora me tornaram a ratificar alguns desses mesmos índios que ali achavam e que tinham chegado daquelas campinas, trazendo notícias de que o Munduruku tinha feito entre os parentes daquele domicílio horrível carnagem e que também por essa causa se queria ali estabelecer. Ou seja, os portugueses encontraram o que havia restado da batalha entre Mura e Munduruku. Essa guerra só acabou quando ambos, Mura e Mundurukus, fizeram aliança com os portugueses. E não, os Mundurukus não fizeram isso à força. Foi o contrário, os portugueses que tiveram que buscar uma alternativa melhor, pois eles estavam perdendo muito a batalha contra os Mundurukus. Então tiveram que usar a inteligência para fazer alguma aliança possível. E conseguiram. Ambos os povos deram um trabalho desgraçado aos portugueses, que chegaram a pedir a guerra justa à coroa portuguesa, pedindo para exterminar o povo Mura de uma vez. Para você ver que os Mura também deram muito medo aos portugueses. Com isso, desmistificando a ideia de que todos os índios eram unidos. Eles não eram. Negros não eram escravocratas. Agora, essa vai te pegar de jeito. Já tô até vendo você comentar aí nesse vídeo falando: não, como assim isso daqui é um mito colonial? Calma, só ouve. Porque é senso comum dizer que os portugueses foram até a África, saquearam tribos africanas e escravizaram todo mundo, assim como fizeram com os índios. Mas sabe quem fazia isso? Um pirata. Pois é, infelizmente, Sr. Turner. Ele está certo! Nós vimos que com os indígenas não foi bem assim. E com os negros não seria diferente. Primeiro, eu preciso que você entenda que os anos de escravidão dos negros era diferente do começo de uma escravidão. Porque era diferente com quem estava escravizando. Me refiro à escravidão americana e portuguesa, claro. Também a gente tem que fazer uma distinção entre reis e senhores de engenho, que essa última cria uma confusão e acaba colocando todo mundo no mesmo barco, sendo que não é assim. Antes de tudo, a etimologia de escravo vem do latim eslavo, que sim, deriva dos povos eslavos. E qual a ideia por trás? É bem simples. Ao invadir uma tribo ou uma nação, aldeia ou qualquer coisa que fosse, o invasor
ao conseguir ganhar a batalha, tinha duas opções: matavam sobreviventes ou escravizavam eles. Essa escravidão, em qualquer lugar do mundo, em qualquer época da história, era visto como uma misericórdia. Havia também a chamada escravidão voluntária, onde a pessoa se vendia para não passar fome, pois em muitas nações era melhor você ter um escravo forte e saudável para valer mais do que um escravo surrado que não valesse nada. Claro que não é todos os senhores que tinham esse respeito para com seus escravos, né? E principalmente quem tinha mais respeito eram os cristãos, pois este respeito maior vinha da própria Bíblia, onde Deus ensinava como se deve tratar um escravo. Não, Deus não era a favor da escravidão, não confunda as coisas. Sim, a religião tem um senso muito forte naquela época quanto aos escravos, tanto para libertá-los quanto para tratar eles, mas isso eu falarei em um outro vídeo. Depois que começou a Era das Navegações e com Portugal indo até a África, rolou-se uma troca entre os portugueses e os próprios líderes e reis africanos que vendiam seus conterrâneos que perdiam as batalhas. Após os portugueses se encontrarem com o rei do Congo em 1488 e por anos estabelecer uma amizade mútua entre as duas nações, principalmente com a conversão ao cristianismo por Nzinga Nkuhuu, que foi batizado em 3 de maio de 1491, o reinado do Congo começou a comercializar escravos com os portugueses como uma forma de não pagar tributos à coroa portuguesa. Como é descrito aqui, um documento oficial, ou melhor, uma carta oficial do rei Afonso I do Congo, que é o Nzinga Nkuhuu, onde ele diz: na carta de Dom Afonso, rei do Congo, participando a Antônio Carneiro, terá-lhe chegado um navio dele, cujo capitão dizia vir por mandado de Diogo da Alcaçova, e que partira carregando com 400 peças. E vai daqui carregado com 400 peças. Lá escrevo a Diogo da Alcaçova, vosso capitão, que se é verdade que é vosso este navio, que mande outro navio, que muito folgarei. No caso, o rei do Congo enviaria um navio carregado com 400 escravos para os Tugas. Em outra de 26 de maio de 1517, o rei do Congo, pedindo a El Rei de Portugal licença para comprar um navio, e que no caso negativo lhe concedesse que, em todos os navios que fossem ao seu reino, pudesse meter certas peças. Peças, no caso, são escravos, sem pagar direitos, como diz aqui pelo próprio rei do Congo. Caso que não, faça-me mercê de um alvará que todos os navios que há em meu reino verem possa meter certas peças sem delas pagar direito. Porque quantas de que tenho mandado, de todos vejo mau recado, e todas vão em direitos. No caso, ele está reclamando de tributos pagos a Portugal ao enviar essas tais peças. Estas cartas estão no Monumenta Missionária Africana e também em História do Congo, obra póstuma de Visconde de Paiva Manso. Esses documentos são de utilidade pública e estão no Arquivo Nacional da Torre do Congo em Lisboa, em as suas versões digitalizadas pela Universidade de Lisboa. A escravidão africana é um assunto bastante delicado e bastante complicado. Quem sabe eu faço um vídeo gigantesco, um documentário mesmo, sobre o tráfico negreiro. Claro, com a ajuda de vocês também dando like nesse vídeo e compartilhando com o seu professor de história. Agora você pode debater sem medo com o seu amiguinho, que na pior das hipóteses, ele ainda vai dizer que você é um negacionista da escravidão. Agora aguarde, pois eu vou trazer mais vídeos com documentos históricos para vocês. Claro que vai demorar tempo até eu ler todos para fazer um vídeo top para vocês não terem dúvidas sobre a veracidade de tais fatos, que muitos deturpam nas escolas. Um abraço, até o próximo vídeo, fique com Deus e falou!